Vamos falar agora de uma iniciativa que não é futebol, mas que representa um grande time e fortalece os integrantes quando entram em campo. Eu estou falando do cooperativismo. O cooperativismo, um movimento social e econômico que une pessoas em torno de um mesmo objetivo. Assim, todos prosperam juntos com desafios e resultados compartilhados. Mas e quando o assunto é crédito? Como será que funciona? Para responder essa e outras perguntas, eu converso agora com Rafael Guazelli, que é advogado especialista em direito do agronegócio. Primeiro, eu quero te agradecer a presença aqui no Planeta Campo. Muito obrigada, Rafael. Boa tarde, Michele. Boa tarde a todos os telespectadores. Eu que agradeço a oportunidade. Bem, vamos lá. Eu gostaria de saber como é que funciona a concessão de créditos a partir de uma cooperativa. Conta pra gente. Cooperativa, ela tem uma grande diferença dos bancos em geral, porque necessariamente quem contrai um crédito junto a cooperativa, necessariamente ele tem que ser um cooperado, né? E a partir do momento que você é um cooperado, você tem várias outras situações dentro de uma cooperativa que você pode participar. Por exemplo, o cooperado participa da distribuição de lucros, ele pode votar em assembleias, reuniões, como que vai ser distribuído esse lucro. A diferença da cooperativa para um banco, que a cooperativa não visa o lucro, enquanto o banco visa o lucro. Então, tem diversas diferenças para o banco privado e diversas vantagens que um cooperado pode ter na contratação de crédito. Rafael, por que o produtor rural tem procurado cooperativas para concessão de créditos? As taxas, elas são atrativas, né? Qual que é o benefício para o bolso do produtor rural? Então, como eu falei na situação anterior, pelo fato do objetivo principal da cooperativa não ser o lucro, diferentemente do que acontece com os bancos, as cooperativas têm a possibilidade de conseguir uma taxa de juros e encargos menores do que o banco. Isso faz com que os produtores rurais, em geral, quem é do meio rural, procure as cooperativas para obter o crédito. Além disso, também, a gente tem que destacar que a cooperativa tem um atendimento mais humano, é um atendimento mais personalizado. Isso faz com que ela consiga enxergar qual que é a demanda do produtor rural, diferente de um banco privado. Com relação ao pequeno produtor, isso facilita o acesso, facilitando o acesso dele a créditos? Ele tem, por exemplo, acesso a tecnologias? É correto? É isso? Com certeza. Pelo fato de ser um atendimento mais personalizado, humano, a cooperativa tem condições de chegar àquele pequeno produtor rural e saber qual que é a necessidade dele. E a partir disso, com a concessão de crédito, ele consegue, de repente, ter uma produtividade muito maior do que se ele não tivesse o crédito. Por exemplo, com o crédito ele pode ter uma armazenagem maior da produção dele, ele pode ter acesso a mais tecnologias. Isso, com certeza, ajuda a fomentar a atividade rural e é através dos pequenos produtores rurais que o agro tem crescido muito, né? Então, o acesso ao crédito é bem importante, né, para adaptar os sistemas de produção e adotar tecnologias que resultem em mais produtividade e sustentabilidade nas fazendas. É isso, Rafael? Sim, com certeza. Hoje o crédito rural se tornou fundamental para a atividade rural. O produtor rural ou quem está no meio rural não tem o acesso, ele vai ter uma dificuldade muito maior, porque ele vai ter que trabalhar com recursos próprios. E a gente sabe que dificilmente hoje o pequeno produtor rural tem recurso próprio 100% recurso próprio para desenvolver a atividade rural dele. Então, é necessário, sim, o crédito rural para que ele consiga desenvolver. Quais cuidados o produtor deve ter na hora de pedir crédito? Esse é um aspecto que eu sempre falo, né? Por mais que no início eu tenha falado ali que as taxas de juros, em tese, né, como eu falo, em tese, podem ser mais atrativas, mas não necessariamente serão mais atrativas que um banco privado. Muito importante o produtor rural, quando for contratar o crédito, a primeira questão é ver o período de carência, né, o que significa isso, quando que ele começa a pagar o financiamento, a forma de pagamento, qual que é o prazo para pagamento, as taxas de juros, né, é bom ele sempre fazer um comparativo, né, do valor que as cooperativas estão cobrando de taxa de juros e que os bancos
estão cobrando, e também a garantia, as formas de garantia também é essencial. Quanto de patrimônio está sendo exigido de garantia? Isso é fundamental, porque dependendo de casos, já vi casos que banco privado estava com uma taxa mais atrativa do que cooperativa. Então, é muito importante observar, até porque os financiamentos, o financiamento rural, você não paga com patrimônio, você paga com produção. Então, quanto menos você pagar de taxa de juros, mais lucro você vai ter e mais possibilidade você vai ter de conseguir expandir a sua atividade rural. Sim, e atenção, pessoal que está em casa, o acesso a crédito é um assunto muito importante na administração do seu negócio. Então, se você ficou com alguma dúvida, pode enviar no nosso WhatsApp, que é o número 11 94379 7041. Manda a sua dúvida, que a gente encaminha as perguntas para o Dr. Rafael, que é especialista no assunto, e a gente consegue ajudar o produtor rural. Dr. Rafael, muito obrigada pela entrevista, pela participação aqui no Planeta Campo. Eu que agradeço, Michele, foi uma satisfação. Muito obrigada.